Próxima questão, questão 6, UFSC 2010. Seu José da Silva, um pequeno criador de porcos do oeste do estado de Santa Catarina, desejando melhorar a qualidade de sua criação, comprou um porco de raça diferente daquela que ele criava. Preocupado com as consequências de criar este animal, junto com os outros porcos, ele discute com seu vizinho sobre o assunto. Parte do seu diálogo é transcrito a seguir. Senhor José, o porco que comprei, apelidei de Napoleão, é maior, mais forte e possui peso acima da média da raça que crio. Além disso, possui manchas marrons pelo corpo todo. Gostaria que boa parte de minha criação tivesse essas características. Aí o vizinho, seu José, isso vai ser muito difícil de conseguir. Melhor o senhor comprar outros porcos com esse jeitão. Com base nos conhecimentos de genética, assinale as proposições corretas sobre o assunto. Olha, ele falou aí de algo relacionado a melhoramento genético. O melhoramento genético ele visa aumentar a frequência de alelos favoráveis em uma população animal ou vegetal. Em resumo, o cruzamento entre raças diferentes pode contribuir, sim, para a variabilidade das características e pode, inclusive, produzir indivíduos com características intermediárias. Então, ele pode produzir, nesse caso, porcos com as qualidades, as qualificações que ele deseja. Isso vai depender das características genéticas que cada um possui. Então, dois conceitos são importantes para o entendimento de genética. Aqui ele fala, na questão, ele vai falar algumas coisas relacionadas a fenótipo e genótipo. Deixa eu colocar lá nos slides para vocês, na questão 6, está aqui. Então, esses conceitos de genótipo e fenótipo para a genética é muito importante. Fenótipo seria o quê? É empregado para designar características apresentadas por um indivíduo, sejam elas morfológicas, fisiológicas e comportamentais. Entre essas características fenotípicas visíveis, a gente pode citar a cor de uma flor, a cor dos olhos de uma pessoa, a cor do cabelo, da pele, entre outros. O tipo sanguíneo e a sequência de aminoácidos de uma proteína também são características fenotípicas. Então, a característica fenotípica é a expressão de uma característica genotípica. É aquilo que a gente consegue ver. E o genótipo seria o quê? Seriam aquilo que está relacionado aos cromossomos, lá ao DNA, aos genes, né, que compõem esse cromossomo. O termo genótipo refere-se à constituição genética do indivíduo, ou seja, os genes que ele possui. Estamos nos referindo ao genótipo quando dizemos, por exemplo, que uma planta de ervilha é homozigota dominante, com os genes Vzão, por exemplo, ou Vzão, né? Então, isso aqui seriam os genes que vão determinar a característica fenotípica. Então, esses genes seriam o genótipo e a cor ou a característica vista seria o fenótipo. Ficou claro? Muito bem. Dando sequência aí à resolução de questões, vamos lá para os itens. As preocupações do senhor José não se justificam, pois animais com fenótipos distintos apresentam obrigatoriamente genótipos distintos para a mesma característica. Olha, isso é falso. Por que que é falso? Organismos que apresentam o mesmo genótipo, eles poderão ter fenótipos diferentes, sob condições ambientais distintas. Se eu tenho dois irmãos gêmeos aqui, né? Se eles tiverem, por exemplo, um estiver aqui no Brasil e o outro estiver lá no Canadá, a incidência de raios solares aí na pele dele, se esse rapaz aqui gostar de praia, por exemplo, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar o quê? Bronzeado. Se você pegar esse rapaz aqui bronzeado e pegar o indivíduo que mora lá no Canadá, que não tem muita incidência de sol, ele não gosta de sol, né? E colocarem juntos, você vai ver que esse indivíduo ele vai estar mais bronzeado do que o outro, né? Com a pele mais queimadinha do que o outro, não é? Então, eles têm as mesmas características genotípicas, porém, o seu fenótipo, aquilo que a gente está vendo, é diferente. Ah, mas esse indivíduo bem aqui, ele está na praia, né? E pintou o cabelo de louro. Isso aí é uma característica, pelo menos pelo que a gente está vendo, né? É uma característica fenotípica, né? É uma fenocópia, inclusive, que a gente está falando. Ele quer copiar o indivíduo do cabelo loiro, né? Vamos dizer assim. Então, fenótipo é aquilo que a gente consegue ver e o genótipo é aquilo que a gente
na realidade está dentro dos cromossomos, que seriam os genes. O fenótipo ele sofre alterações com o passar do tempo. A velhice, por exemplo, quando a gente tem uma idade mais avançada, nossas características físicas não são diferentes do que comparado com o indivíduo mais jovem? Pois é, então isso também é uma característica, pode ser considerado uma característica fenotípica, dependendo da situação. Então, o item 1 é falso. 2. O vizinho do senhor José tem razão, pois não se pode obter mistura de características cruzando animais de raças diferentes na mesma espécie. Olha, essa questão é falsa. É possível cruzar animais de raças diferentes de uma mesma espécie. Não podemos também deixar de dar o significado de espécie também. O que é a mesma espécie? Espécie é um conjunto de organismos semelhantes entre si, capazes de se cruzar e gerar descendentes férteis. Se eu tenho, por exemplo, um pastor alemão aqui e tenho um cão vira-lata, eu posso cruzar os dois? Pode. Pode ter filhinhos descendentes férteis? Pode também. As características do indivíduo que nasceu lá não vai ser a mistura do vira-lata com o pastor alemão? Vai ser também, né? Então, é possível, sim, se fazer o cruzamento e se misturar, inclusive, essas características, né? Para obter o indivíduo com características diferenciadas ou, inclusive, intermediárias. Então, o item 2 também é falso. Item 4. Atualmente, não se pode criar e cruzar porcos de raças diferentes. Já vai contra o que a gente comentou, né? Pois é impossível controlar a seleção das características geneticamente desejadas. Olha, isso é falso também. É perfeitamente possível atualmente selecionar geneticamente as características desejadas através de controle do cruzamento de porcos com raças diferentes, pode ser feito, né? Então, esse cruzamento ele pode se ter um controle para a obtenção das características selecionadas, né, de interesse. Então, item 4 é falso. Item 8. As manchas no pelo do porco Napoleão são uma característica determinada geneticamente. Já o peso e o tamanho resultam somente da oferta de boa alimentação. Item falso também. O peso e o tamanho do animal também são determinados geneticamente e influenciados pela oferta, claro, vai ser influenciado, né, pela oferta de boa alimentação. Então, a alimentação, ela contribui, mas ela não é um fator preponderante. Por quê? Porque as características genéticas são importantes também. 16. Quando duas raças distintas entram em contato e seus membros passam a cruzar-se livremente, as diferenças raciais tendem a desaparecer nos descendentes devido à mistura dos genes. Esse item ele é verdadeiro. Descendentes do cruzamento entre duas raças de uma mesma espécie tendem a apresentar características gradativamente mais uniformes a cada geração, pois há uma mistura de seus genes devido aos livres cruzamentos entre seus membros. Isso é o chamado de miscigenação. Questão 32. O melhoramento genético em animais que apresentam características de valor comercial é necessariamente prejudicial ao ser humano, já que não ocorre naturalmente. Esse item é falso, né? O melhoramento genético em animais que apresentam características de valor comercial pode sim ter, né, benefício para o ser humano. Se tem valor comercial, então traz benefícios. Então, 32 é falso. Questão item 64. Muitas características animais, como a fertilidade, a produção de carne e a resistência a doenças, são condicionadas por genes e dependem muito das condições nas quais os animais são criados. Esse item ele é verdadeiro. Muitas características selecionadas durante o melhoramento genético são determinadas por genes. Porém, as condições ambientais nas quais os animais são criados influenciam sim na manifestação dessas características. Item 64 verdadeiro, resposta correta 16 mais 64, que vai dar 80 como resultado.